Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Estamos com mais um dia de paz e eu quero estar lendo uma palavra e estar testemunhando algo para a sua edificação. Sabia que você tem um chamado de Deus na sua vida? Que Deus te escolheu com um propósito e te designou a viver um propósito de Deus sobre essa terra? E muitas vezes você nem sabe disso, que Deus tem pressa em te levantar, em te usar grandemente sobre esta terra, ser um canal de bênção de Deus para a vida de outras pessoas. Pois é, atente a tudo que eu vou estar falando contigo aqui nesse vídeo, que Deus vai estar falando contigo por meio de experiências que Deus dá em nossas vidas, que nos faz viver, para que outros venham entender que Deus tem propósito na vida deles. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 4, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Vai dizer, então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Meus amados irmãos, segundo estudiosos, Jeremias aqui, quando ele fala sou uma criança, ele já tinha na sua idade de entre 22 anos a 24 anos. Mas ele se sente uma criança como em termos de intimidade, em termos de conhecimento de Deus, como que ele está engateando ainda em ter uma intimidade, um conhecimento com Deus. E como uma criança é dependente do seu pai, Jeremias também está falando aqui para Deus: eu sou como uma criança que, como um pai, guia, o conduz, o orienta em tudo. Assim também eu preciso que o Senhor me orienta, que o Senhor me guia. Aqui quando ele fala sou uma criança, ele está dizendo: sou dependente do Senhor, sou dependente da tua graça, sou dependente da tua misericórdia. Ao contexto vai dizer que o Senhor escolheu Jeremias ainda antes que se formasse no ventre. Eu te escolhi, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Eu estava pensando comigo esses dias, e eu falei assim: Deus, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão tremendo, que o Senhor já me escolheu como pastor no ventre da minha mãe. Você sabia que Deus te escolheu e Deus te iluminou a um cargo eclesiástico ainda no ventre da sua mãe? Sim, porque quando Deus escolheu o profeta Jeremias, o ministério dele já foi dado bem antes dele nascer. Quando Deus ele nos escolheu com um propósito, ele já nos consagrou e nos designou aquele propósito. O decorrer dos anos, a gente às vezes se perde por ficar distante de Deus, distante do propósito de Deus, mas Deus vai nos alinhando para poder nos trazer para o propósito dele e a gente viver aquilo que o Senhor já designou para a gente desde o ventre das nossas mães, quando o Senhor nos separou. Eu te escolhi, te consagrei a profeta, para ser profeta às nações. O Senhor está dizendo que antes que se formasse, Ele te escolheu no ventre da tua mãe, te consagrou a profeta, a pastor, a evangelista, a presbítero, a diácono, a ombreiro, a irmão, irmã. Você tem a consagração de Deus, a qual Deus te escolheu com um propósito. Então, quando eu entendi o que Deus falou comigo anos atrás, esses dias, eu na minha convenção, no primeiro ano de convenção, viajei muito, dando meu testemunho, porque Deus abriu as portas. E sempre eu falo isso.
A gente não precisa se oferecer para poder pregar em lugar algum, porque Deus é quem abre as portas para que possamos levar a palavra dele. O meu testemunho, quando eu saí do hospital, comecei a pregar dentro do hospital. E o Senhor abriu as portas e eu comecei a dar meu testemunho em vários lugares, em várias cidades. E quando chegou um certo tempo, quase um ano, de convenção, o meu pastor tinha uma obra aqui na nossa cidade, em Planaltina do Goiás, porque eu não morava aqui, Deus me tirou daqui assim quando eu me converti. E ele falou, aí a obra aqui estava a poder fechar, porque o dirigente atual tinha desistido da obra. E ele pegou e falou que estava orando, e Deus falou com ele. Coloca o ombreiro Luciano para poder dirigir a obra lá. Irmãos, e eu fiquei naquela, foi assim, mas já. E eu nunca tinha trabalhado em um serviço leve na minha vida. Depois que eu me converti, foi só serviço pesado. Eu não sabia fazer muita coisa, o que eu sabia fazer era tatuagem. O que eu sabia fazer era vender drogas dentro da boate, cocaína, então eu não sabia, eu fazia tatuagem, ainda vendia droga dentro das boates, cocaína. Só que quando eu me converti, eu fui trabalhar em obra, eu fui trabalhar de servente pedreiro, com muita alegria, com muito prazer, um serviço digno. E ali eu aprendi muita coisa, irmãos. Aprendi muita coisa. E quando eu arrumei um serviço para trabalhar numa clínica de limpeza na sombra, um serviço muito bom, que era dia sim, noite não. Foi justamente veio o meu pastor na época, pastor Oscar, fez a proposta para mim, que Deus falou com ele, para eu poder vir assumir a obra aqui do setor leste, em Planaltina do Goiás. O que eu não entendia na minha vida, a princípio ali, já é um preparamento de Deus na minha vida, porque eu ia ser futuramente. Que era ser um pastor a qual Deus já havia me separado do ventre da minha mãe e me consagrado a isso. Então, eu falei assim, pastor, eu vou orar, porque eu queria muito esse serviço. E não tinha como, porque aqui ia ser eu sozinho para poder pastorear. Não tinha como, não tinha outros ombreiros, não tinha ninguém. Então, e o serviço é à noite sim, noite não. E na nossa igreja, irmãos, na época, é um ministério que tinha culto de segunda a segunda. Tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E não tinha como. Então eu fui orar. E foi aonde Deus, ele falou comigo. Nessa passagem bíblica, irmãos, Jeremias capítulo 1, quando eu abri, saiu essa passagem bíblica e eu li que Deus havia escolhido Jeremias no ventre, antes que se formasse no ventre da mãe dele, o Senhor já havia o escolhido e consagrado a ele ao ministério de profeta. E o Senhor falou comigo assim, meu filho, eu capacitei Jeremias, que se achou uma criança, sem conhecimento de nada. Eu também vou te capacitar para poder estar pastoreando esta obra. Assim como uma criança é você nas minhas mãos, eu vou te ensinar, passo a passo, a você pastorear. Irmãos, então eu dispensei o serviço. Muitos na época não entenderam, mas eu ouvi a voz de Deus. E eu fui pastorear. Vim, mudei, voltei para casa da minha mãe aqui na cidade de Planaltina do Goiás. Voltei para cá, porque eu comecei a pastorear ainda solteiro, eu não era casado. Vim pastorear, vim morar com a minha mãe. E quando eu comecei a pastorear, morando aqui na 19 Norte, na casa da minha mãe, eu arrumei um serviço, com 2 semanas depois, na obra. Fui trabalhar de ajudante pedreiro perto da casa da minha mãe, fazendo casas da Caixa. Eu trabalhava de 7 da manhã até às 5, fazendo traços de concreto na bitorneira. Nós fazia 50, 40 traços de concreto. Eu chegava na casa da minha mãe moído, eu tomava um banho e eu descia de pé, porque eu não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha nada. E eu descia de pé, lá para o setor leste,
que dá mais ou menos quase 8 km, 8 quilômetros, da 19 Norte até lá, mais ou menos isso. E eu descia de pé, chegava lá já quase 7 horas da noite, abria a igreja, corria, limpava a igreja toda, e depois eu ia dirigir o culto, louvava o hino da harpa, e todo dia eu trazia uma palavra. E eu pregava para 2, 3 pessoas, como se fosse para uma multidão de gente. Eu pregava para 2, 3 pessoas, como se estivesse ali a igreja cheia, pregando ali, pregando. E parece que não desenvolvia, mas Deus estava vendo meu esforço, minha dedicação. Quando foi um dia, uma irmã ganhou uma bicicleta num sorteio. E ela falou assim: pastor, Deus mandou te dar essa bicicleta. Irmãos, que maravilha, a bicicleta tinha até certinha na frente. Onde eu botava minha Bíblia ali na certinha, botava o meu terno e eu descia de bicicleta para lá. Eu já vi Deus agir, eu já vi a mão de Deus me dando aquela bicicleta. Todo dia, irmãos. Quando deu mais ou menos 6 meses, Deus começou a mandar o povo. Deus começou a fazer uma obra. E mais ou menos quando foi com 1 ano e 6 meses, já tinha na igreja mais ou menos 80 congregantes na igreja. A igreja encheu de almas. A igreja lotou de almas. Deus operava grandemente. Minha vida é aquela trabalho, obra. E foi anos desse jeito a minha vida. Trabalho, igreja. Fiquei pastoreando 3 anos e meio nessa labuta. Depois eu voltei ao ministério itinerante. Depois eu fui pastorear no DF, outra igreja. Fui pastorear no DF, onde ninguém queria pastorear, que era na quadra 7. Lá onde tinha só traficante, pessoas da pesada. No meio de uma reunião que tinha quase 100 obreiros. Nenhum quis se prontificou aí. Quando o pastor falou: você vai, eu já era presbítero. Você vai, presbítero? Eu falei assim: eu vou, pastor. E eu fui pastorear. Deus fez uma grande obra. E até hoje tem uma obra aberta lá, onde deu início em uma casa, em uma garagem. E hoje tem uma obra, até hoje essa obra está lá, onde muitas almas foram alcançadas para a glória de Deus. Fui vivendo uma trajetória na minha vida, que eu ficava no ministério itinerante e pastoreando. No primeiro ano de convenção, quando Deus me deu o ministério MPV em cima do monte, Deus me deu este nome e eu pensei que eu ia estar pregando esse ministério. E quando foi passando alguns anos, Deus foi usando pessoas e falando que tinha um ministério próprio comigo. E hoje, para a glória de Deus, já vamos para 5 anos. Ainda somos uma criança no ministério, pastoreando como pastor presidente para a glória de Deus e não para a minha glória, porque eu estou exercendo na minha plena convicção e certeza que Deus me designou para isso. Foi um preparamento de mais ou menos 14 anos, eu pastoreando igrejas, em favelas, pastoreando igrejas, aonde Deus me enviava eu ia. Eu não medi esforços, não importava se eu estava em qualquer serviço. A penúltima igreja que eu pastoreei, eu estava num serviço a qual eu almejei muito esse serviço. E quando eu fui pastorear, que Deus falou comigo, eu tive que pedir conta do serviço que eu estava, para poder ir pastorear. Mas eu sempre vi o cuidado de Deus. Eu nunca botei bens materiais acima da obra de Deus. Porque eu sempre fui grato a Deus por Deus ter me resgatado e por Deus ter me trazido a vida de volta. Então eu devo a minha vida a Deus e não a ninguém. Eu devo a minha vida a ninguém, a Deus e não a ninguém. Por quê? Porque foi Deus que me trouxe a vida de volta. Foi Deus que me deu uma oportunidade. O que Deus fez na minha vida, eu sou conscientemente que ninguém poderia fazer isso por mim. Que ninguém poderia fazer isso na minha vida, irmãos. Então não tem como eu botar um emprego acima de Deus. Não tinha como Deus falar comigo, queimar meu coração. E quando meu pastor falava, pastorei a igreja, eu ia, porque não tinha como, irmãos, eu negar o serviço da obra de Deus. Se Deus, quando todos me negaram, Ele não me negou. Ele me abraçou, me amou e me levantou para poder fazer
a obra dele, para trabalhar na obra dele. Então, por isso, irmãos, que até hoje, há 17 anos, eu não medo esforços, eu prego do mesmo jeito. Eu prego para muita gente, eu prego para poucas pessoas. Eu fui pregar na igreja de um pastor que me convidou. Foi um culto à tarde. E ele falou bem assim, o pastor Felipe: irmãos, eu admiro o pastor Luciano, porque do mesmo jeito, porque eu acompanho ele nas redes sociais, do mesmo jeito que ele prega numa igreja cheia de gente, ele prega para 2, 3 pessoas. Ele não mede esforços. Eu convido ele vem pregar aqui, numa igreja pequena, onde tem poucas pessoas, mas ele prega com o mesmo amor e a mesma devoção. Porque eu já aprendi isso, eu novo convertido, irmãos. Eu novo convertido. Eu comecei a pastorear e eu dava o meu melhor quando tinha 3 pessoas comigo. E quando tinha quase 80 pessoas, eu também dava o meu melhor também. Porque eu aprendi que na mesma proporção que eu prego, para 1, para 2, com a multidão, é a mesma coisa. É almas que são sedentas, que precisam ouvir a voz do Senhor. Quando eu ia desistir desse canal, porque eu falei assim: Deus, eu estudo, eu oro, o Senhor me dá a palavra e eu prego. Mas 2, 3 pessoas estão vendo meus vídeos. São muitas, poucas pessoas. Então, às vezes eu passava a madrugada, terminava de orar, eu ia gravar um vídeo, postar no canal, dava 1 visualização, dava 2, e eu chegava ao ponto, como um ser humano, desanimado. Porque quem tem sede de alcançar almas, tudo que a gente faz é em prol de alcançar vidas e almas, com uma palavra, como testemunho, e assim Deus, ele vai agindo. E quando eu ia desistir, que passei quase 1 mês praticamente sem postar um vídeo no canal, quando foi um dia eu saindo no portão de casa, uma irmã ia passando e falou assim: ô pastor, todo dia eu vi o vídeo do Senhor, todo dia eu assistia, pastor, o vídeo do Senhor. O Senhor não sabe o tanto que as mensagens que o Senhor traz no canal me ajudava. Não para de postar não, posta de novo lá. Só que a irmã, às vezes estava lá 1 visualizações, mas eu não via nenhuma curtida, nenhum comentário. Então, para mim, parece que ninguém estava me acompanhando. Só que aí Deus falou comigo: meu filho, independentemente de você ver um comentário lá, ou uma curtida, tem uma alma que está vendo o seu vídeo. E se uma alma está vendo, está sendo edificada como essa mulher, uma alma salva vale mais do que o mundo todo. E ali eu persisti e falei assim: é verdade, Senhor. Vou continuar pregando no canal. E hoje, 100 pessoas nos vê, 80 pessoas nos vê, 200 pessoas. Hoje o meu testemunho, ao total de tudo, tem mais de quase 100 mil visualizações. Em outros canais, está chegando a mais de 500 mil visualizações, 600 mil visualizações. Então, olha o que Deus fez. O tanto de pessoas que entram em contato comigo, pedindo oração, pedindo orientação, reconciliando, entregando a vida para Jesus. Constantemente, pessoas entram em contato comigo: pastor, eu quero reconciliar. O Senhor pode orar por mim? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. O Senhor pode orar por mim? E ali eu oro. Então é o que Deus fez, irmãos. Hoje eu entendo, não entendia na época. Quando esse negócio de like, que eu via muitos os pessoal gravando vídeo falando: deixa o seu like, o seu comentário, eu não entendi. Hoje eu entendo. Porque o canal do YouTube, quando a pessoa deixa o like, deixa o comentário, o YouTube vê que aquele vídeo é relevante. E ele vai compartilhar aquele vídeo para que outras pessoas venham ver. Quando o vídeo ele não tem curtida, comentário, então o próprio canal do YouTube não recomenda aquele vídeo para que outros venham estar assistindo. Então hoje eu vejo a importância não pelo status, não por fama, não por holofotes, que eu não quero nada disso. Eu não quero fama, eu não quero holofotes, a não ser que Deus tenha um propósito em soprar o nosso nome, para poder alcançar mais almas,
mais vidas. Mas se Deus quiser alcançar multidões de almas através da minha vida, não precisa Deus me dar status nem fama, porque eu não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui para poder pregar o Evangelho, para poder testemunhar os feitos de Deus na minha vida e para que almas venham a ser alcançadas. Esse é o meu verdadeiro foco aqui. Eu não estou aqui por causa de fama, porque fama é vaidade. Isso tudo passa. Holofotes passa. Querer ser reconhecido, isso passa, irmãos. Nós temos que se preocupar em querer fazer a vontade de Deus. Seja ela de qual maneira for, mas que seja feita a vontade de Deus. Pregando a palavra, o Evangelho. Se Deus dá reconhecimento, prove a Deus. Se Deus não der reconhecimento aqui nessa terra, nós somos reconhecidos no céu. E para mim é o suficiente eu ter o meu nome escrito no livro da vida. É para isso que eu luto todos os dias e peço a Deus constantemente para que me ajude, para que eu venha estar nesta caminhada, nessa jornada, dando bom testemunho, servindo a Deus e o adorando em espírito e em verdade, e pregando o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho de salvação. Muitos ignoram esta palavra bíblica, testemunhos como esse, mas outros vão estar sendo edificados. Talvez não vai ser uma multidão, mas muitos estão sendo alcançados, estão sendo tocados pelo poder desta palavra e dos testemunhos que eu trago aqui no canal. Eu entendi que o nosso ministério não é, eu não sou consagrado quando o homem põe a mão na minha cabeça. Eu fui consagrado ao ministério pastoral ainda no ventre da minha mãe. Ministério, irmãos, é chamada. O Senhor nos chama para aquele ministério. Tem muita gente querendo fazer o que Deus não chamou para poder fazer. E estão morrendo espiritualmente. Estão querendo ser pastores presidentes sem Deus ter chamado. Estão querendo pastorear sem Deus ter chamado. Deus chamou cada um para poder estar no seu posicionamento. E a gente vai se achar em Deus. Eu fugi muito de ser presidente de um ministério. Fugi demais. Porque eu sei tamanha responsabilidade. Mas chegou a um certo ponto que eu não pude mais fugir. E eu me encontrei em Deus para poder viver de fato o que Deus quer que eu viva. Então me rendi à vontade de Deus e para a glória de Deus. Estamos pastoreando. E o mais importante, a obra está dando frutos. Almas estão sendo libertas. Pessoas estão tendo estrutura, raiz no Evangelho sólido, bíblico. Estamos fazendo discípulos. Pregadores estão se levantando na MPV. Não é só um, com uma mensagem bíblica, com ensinamento a qual recebemos do Senhor por meio desta palavra. Então eu vejo hoje o mover de Deus na MPV, o ministério que vai fazer 5 anos, mas tem pregadores, tem irmãos que viviam no tráfico, na macumba, que Deus libertou, hoje é pregador. Então isso, famílias restituídas, são frutos. Uma obra que ela não faz discípulos, não tem formação de discípulos, de homens raizados na palavra, é uma obra que não tem frutos. Muitos querem fundar ministério, às vezes com interesses pessoais, e não por interesse pelas almas, em pregar o verdadeiro evangelho genuíno, para dar sustância ao povo a caminhar para o céu. E aonde a gente louva a Deus por tudo que Deus tem feito no ministério. E há de continuar fazendo no ministério. De levantando, salvando, curando e alcançando almas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado e que você possa se encontrar-se em Deus e viver o chamado de Deus na sua vida,
em nome do Senhor Jesus.